Mateus, capítulo 16. Do 21 ao 23. Está faltando o som lá, Dani. Mateus capítulo 16, do 21 ao 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus capítulo 26. Do 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ainda no 26, pode ler do 71 ao 75. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse que ali estavam. Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Santo Espírito, esta é a tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos recomendamos a ti, Senhor, para que o Senhor revele Jesus, para que o Senhor salve nesta noite, para que o Senhor cure e liberte nesta noite, e para que em tudo o nome de Deus e do seu Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja glorificado. Amém. Amém. Qual é o poder de um pensamento? Qual é a força de uma ideia? Que poder tem uma ideia? Nós estamos discutindo já, esta é a 5ª ou a 6ª vez que eu subo neste púlpito para falar sobre este assunto, sobre a questão
do humanismo. E só dando uma relembrada, nas vezes anteriores que nós estivemos aqui, na vez passada, nós começamos tratando sobre o capítulo 4 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 5. E lá há toda uma ideia ou uma semente embrionária do movimento humanista que está dentro da igreja hoje. Como sempre fez parte de toda a história do povo de Deus, como fez parte de toda a história da igreja, hoje também não é diferente. Existe todo um sistema montado que se utiliza do nome, que se utiliza dos símbolos, que se utiliza dos dogmas, que toma para si a prerrogativa de cristã, mas que necessariamente é antagônico a tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer e ensinar neste mundo. Mas a grande maldade desse sistema é que ele é sempre fantasiado, enfeitado de bondade. Ele recebe então uma máscara de bondade. Há a ideia da possibilidade do bem. Então nós pensamos na fala de Eva, quando Eva disse adquirir um varão com o auxílio de Deus, e começamos a meditar sobre o fato do que esta simples frase estava nos comunicando. E nós conseguimos perceber que a palavra que ela usava ali, canar, adquirir, aquisição, construir, adquirir pelo ato da compra, que também é um dos sentidos do nome de Caim, está implícito ali toda a manifestação humanista, aonde Deus pode fazer parte do sistema, Deus pode fazer parte do espetáculo, Deus pode fazer parte de tudo, desde que Ele não seja tudo. Ou seja, desde que haja espaço para o homem, desde que haja algum espaço para o homem. Se não houver este espaço para o homem, Deus então não é bem visto, não é bem quisto. A ideia de Deus só cabe como uma ideia, realmente, como um dogma, como uma alegoria para a religião humanista, para o cristianismo humanista e para o pensamento humanista, que tem como base a fé no próprio homem, naquilo que você é capaz de produzir, de conquistar, de adquirir, de erigir. A crença da fé humanista está depositada no homem. O homem é Deus. E nós verificamos, por exemplo, o fato do nome de Abel significar vapor. Em último sentido, o seu significado remete à ideia de nada. Ora, um é aquisição, o outro é nada. E depois nós pensamos nas perspectivas das profissões escolhidas por eles. Então você tem Caim escolhendo a profissão de lavrador. E nós vimos lá no capítulo 3 que esta profissão só vem ter sentido justamente por causa da queda. Ou seja, por causa da queda. E o que nós queremos dizer com queda? O momento em que o homem deixou de ser o homem planejado e projetado por Deus. Queda significa que o que nós somos hoje, como seres humanos, não tem nada a ver com o que Deus nos criou para ser. O ser humano que Deus nos criou para ser foi manifesto em Jesus Cristo. É por isso que a obra de Deus consiste em fazer de cada um de nós, a partir de uma experiência de regeneração no Espírito, que nós chamamos de novo nascimento, fazer com que cada um de nós venhamos a expressar a imagem de Jesus Cristo. De modo que assim como Ele é, nós também seremos. Por isso que a obra de Deus se dá de maneira pretérita, de maneira contínua e de maneira futura, escatológica. Nós fomos salvos no nosso espírito, estamos sendo salvos na nossa alma e seremos salvos no nosso corpo. Porque como o Silas tratou muito bem hoje pela manhã, a fé cristã fala de ressurreição.
Você não será salvo como um espectro, como um ghost, um fantasma. Deus te criou como um ser humano e Ele está redimindo toda a sua criação. Mas toda a criação, capítulo 8 de Romanos vai nos ensinar que geme, com dores de parto, a manifestação da glória dos filhos de Deus. O dia em que eu e você teremos um corpo glorificado, um dia em que ressuscitaremos dos mortos, um dia em que o reino de Deus será plenificado na nossa história, o dia em que a consumação de tudo, aquilo que já é, se estabelecerá de fato. Esta criação geme aguardando isto. E todos os movimentos que foram criados por Caim a partir então desta queda, ou seja, a sua profissão só teve sentido porque houve a queda. Se não houvesse a queda, tudo continuaria na mais perfeita ordem que Deus havia já estabelecido. Então, não haveria necessidade de se lavrar a terra, porque a própria terra daria o fruto. E nós vimos então que a essência da profissão de Caim, ela está ligada à queda do ser humano. E a palavra de Deus vai dizer que Deus diz que agora seria do suor do rosto do homem que ele comeria. Algo que lhe custasse o suor do seu rosto, o seu empenho, algo que tem a ver com a sua condição e a sua capacidade. E quando nós olhamos para a profissão de Abel, nós verificamos então que a profissão de Abel ela não faz sentido. Porque nós olhamos que no contexto em que Abel escolheu a profissão de ser pastor de ovelhas, não se comia carne. A carne só vai entrar no cardápio humano depois do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 9. Até então não se comia carne. Todos, homens e animais, se alimentavam de ervas, de frutas e assim por diante. Ora, o que é cuidar de um animal que você não pode extrair dele a sua carne? Um animal que você não tem como reproduzi-lo. Não há ainda esta ideal da genética avançada de hoje. Ali teria que os cordeiros se reproduzirem. Um animal que não tinha predador. O que é cuidar de um animal que não tem predador? O que é cuidar de um animal que não se utiliza a sua carne, não tem predador e que tem comida à vontade, bebida à vontade? Então nós tentamos mostrar que havia uma distinção entre uma profissão e a outra, também que está no cerne desta visão humanista. Uma precisa me custar o suor, uma precisa do meu esforço, da minha capacidade. Deus não é suficiente, a obra de Deus nunca é suficiente. Eu preciso contribuir com esta obra. Mas no caso de Abel, ele reproduz aquilo que Deus tinha feito já com os seus pais. Porque é interessante que essas duas realidades, elas são irmãs. Elas são co-irmãs. Elas têm o mesmo DNA, mas não têm o mesmo espírito. Há um espírito que distingue um do outro. Um é o espírito da cruz, e o outro é o espírito humanista, da exaltação humana. Abel simplesmente pega o cordeiro, aquilo que nós dissemos, pega o sangue alheio, porque há uma oferta, há uma reprodução religiosa. Se Deus sacrificou um animal com o qual ele cobriu a nudez de Adão e Eva, há uma reprodução daquilo que Deus havia feito. E Abel então pega um animal e sacrifica este animal. Porém Caim pega da primícia de todos os seus frutos
ele pega aquilo que lhe custou o suor e vai entregar a Deus. Só que Deus rejeita uma oferta. A oferta de Caim é rejeitada. E a oferta de Abel é aceita. E decai o semblante de Caim, e Deus fala: queridão, não fica nervoso. Faz o seguinte, faz como seu irmão e está tudo certo. Mas ele não quer, não aceita, e acaba então por matar este irmão. O mesmo espírito humanista permanece, permeia toda a história da igreja. E nós chegamos então a alguns questionamentos que me surgem ao coração. Um deles é porque quando nós falamos, por exemplo, de cruz, por que ela causa este asco todo? Por que aquilo que Paulo disse, que a palavra da cruz é loucura e escândalo? Por que ela causa tanto repúdio? Por que falar de novo nascimento, por exemplo, causa tantas dificuldades? Eu recebo alguns e-mails de irmãos que são expulsos de suas comunidades quando ouvem falar dessa mensagem e começam a compartilhar com seus irmãos. E eu tenho algumas ideias. A primeira questão que me vem à cabeça sobre a questão do novo nascimento, por exemplo, é que nós não temos o controle sobre isto. A religião humanista quer controle, ela quer saber como funciona para poder desenvolver esse sistema, para cobrar royalties dele, para poder ser intermediário entre os homens e Deus, para poder exercer controle, por exemplo. Mas quando Jesus fala do novo nascimento para Nicodemos, e Nicodemos fica querendo também saber como é que é isto, ele fala: rapaz, sabe o vento? Você já prestou atenção no vento? Então, ele sopra onde quer, vai para onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: rapaz, não tenta controlar isso, porque não tem como. Isso aí não tem jeito. E o novo nascimento fala de uma realidade também. Uma realidade que é espiritual. E que, portanto, não pode ser forjada. Porque Deus sonda corações. Você pega um contexto, pelo menos aqui na nossa comunidade, é uma palavra que sempre esteve nas Escrituras, sempre foi dita, sempre foi falado, mas parece que de tempos em tempos, ou em determinados locais, isso recebe uma ênfase um pouco maior. E quando isso aconteceu na nossa comunidade, eu lembro que quando eu era criança, uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço significava o seguinte: céu. Quando você via uma pessoa passar com uma Bíblia debaixo do braço, a ideia que você tinha daquele crente é que ele era uma pessoa perfeita. E que ele estaria no céu, com certeza. Ainda que ele fosse chato, ainda que eu dissesse assim, eu não sei, não quero andar com ele, acho ele chato, acho que não tem nada a ver. Contudo, gerava, pelo menos no meu coração, essa expectação. Porque nós vivemos muito de aparências. E a aparência, então, é algo muito forte para nós. Há 30 anos atrás, um padre, um pastor, pelo simples fato de ser um padre, um pastor, era colocado automaticamente no reino dos céus. De repente, chega um senhor aqui dizendo que era pastor. Andava com a Bíblia debaixo do braço, e ele diz assim: mas eu era filho do diabo. Pô, como é que vai ficar esse negócio? Se esse cara está nessa situação, você imagina eu, né? Falar de novo nascimento significa dizer o seguinte: as aparências não contam mais. As aparências não podem mais sustentar nada. É algo que precisa acontecer dentro de você.
É trocar o seu coração velho por um novo, como Jesus vai dizer. É te dar um espírito novo. É ser um novo homem. É ser um novo ser, uma nova criatura, a partir de um milagre. Mas o espírito humanista, a religião humanista não acredita em milagres. Ela só acredita nos milagres que ela mesma pode produzir. Os seus santos são homens de negócios. As pessoas a serem admiradas são as pessoas de sucesso. São os poderosos. Mas Jesus vem na vertente da cruz e ele então anda com gente que não era considerado. Não tinha esta consideração da sua sociedade. Jesus olha para os fariseus e dizem assim, realmente vocês por fora parecem um sepulcro caiado. A aparência de vocês é impecável. Mas eu quero dizer para vocês que por dentro vocês são como... são cheios de mortes. Vocês são o tipo de pessoa que se preocupam em limpar o exterior do copo e do prato. Mas eu quero dizer para vocês que as aparências não significam nada no reino de Deus, porque o meu Pai sonda corações. Jesus vai dizer, Nicodemos, não adianta toda a sua postura, não adianta toda a sua religiosidade, o seu padrão moral, nada disto vai servir no meu reino, porque você precisa, meu querido, é ser feito de novo. Você precisa de um novo nascimento. Mas antes estava tão legal porque por eu poder cumprir um padrão estabelecido socialmente, religiosamente, eu conseguia me destacar dos demais. Pois é, então, no reino de Deus não existe livre, não existe patrão, não existe homem, não existe mulher. Jesus Cristo é tudo em todos. É uma família que eu vim fazer. Não há graduações no reino de Deus. Mas se não há graduações no reino de Deus, então quem que eu vou ser no reino de Deus? No reino de Deus eu queria explicar para você que maior é aquele que serve. É por isso que eu sendo Deus, então Jesus, naquele momento de lavar os pés dos seus discípulos, naquele momento de ceia, ele toma então uma toalha, cinge, coloca ali os pés daqueles homens e começa a lavar e diz o seguinte, vocês me chamam de mestre, não é isso que vocês me chamam? É isso mesmo, nós chamamos o Senhor de mestre. Rapaz, vocês fazem bem, porque de fato eu sou isso aí mesmo. Só que presta atenção no que eu estou fazendo. Se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, fazei vós de igual modo. No reino de Deus, não servem as aparências para nos destacar e nos colocar como melhores uns do que os outros. Isto é a obra humanista. A tentativa de Caim oferecer algo que lhe custou o suor é dizer assim, Deus, eu sou melhor do que Abel. Deus, eu tenho algo a lhe oferecer, Deus. Eu tenho algo que eu posso produzir e posso então te dar. E Deus está com aquela pergunta, quem primeiro me deu a mim para que eu possa restituí-lo? O problema de se falar de novo nascimento é que as aparências deixam de ter significado. É que ou de fato você nasceu de novo, ou de fato você teve uma experiência que mudou a sua vida e que lhe deu a condição de ver o reino de Deus. Ou então o máximo que você tem, meu querido, minha querida, é moral. O máximo que você pode ser é um bom cidadão. Mas bom cidadão não tem no céu. Não existe bom cidadão no reino de Deus. No reino de Deus só entra filhos e filhas de Deus. No reino de Deus, o penhor é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus habita em você, você é um cidadão do reino de Deus. Se não, não importa o seu padrão moral, não importa o que você dá para os pobres, não importa o que você faz da sua vida, do ponto de vista daquilo que se adequa com a moral, com aquilo que é bom.
isto não vai ter nenhum valor. Sabe por quê? Porque você caiu. Porque eu caí. Porque o homem caiu. Porque nós nos tornamos maus, rebeldes. Nós queremos ser deuses. Sabe qual que é a razão dos nossos conflitos? A razão é que eu quero ser Deus. É por isso que eu saio no soco com um cara lá no shopping quando eu vou entrar na vaga e ele toma a minha vaga primeiro. Porque são dois egos absolutos. E dois egos absolutos não cabem no mesmo lugar. E aí entra a segunda questão, a questão da cruz. Qual é o grande problema de se falar do evangelho da cruz? É que não há glória na cruz. Cruz é lugar de ignomínia. Cruz é lugar de vergonha. Só vai para lá alguém que perdeu família, mulher, filhos, irmãos, pais. Alguém que perdeu bens, alguém que perdeu moral, alguém que perdeu tudo. Só vai para lá os errados. Só vai para a cruz quem não presta. Mas como é que eu vou falar então? Como é que você quer trazer esse negócio de cruz aqui, pastor Alexandre? Eu sou uma pessoa tão boa, eu pago os meus impostos corretamente, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu sou marido de uma esposa só. Então, querido, tudo isso que você valoriza, Deus precisou crucificar. Deus precisou destruir. Aquilo que você tem de mais precioso, como Paulo vai dizer, de tudo aquilo que era precioso para ele, que depois ele vai considerar como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que vem de Deus. Ou Cristo é a sua justiça, ou você está complicado. Tudo isso que você considera bom, Deus precisou crucificar. O problema da cruz é que ela mata o homem. O problema da cruz é que ela diz assim: não há a mínima possibilidade em você. O problema da cruz é que ela não deixa espaço para o velho homem se criar. O problema da cruz é que ela não barganha comigo e com você. O problema da cruz é que ela vem para destruir você. Para destruir tudo isto que o mundo acha bonito. Tudo isto que a religião endeusa. Tudo isto que nós apreciamos e nos sustentamos. Deus falou: então, eu preciso pôr um fim em tudo isto. Eu preciso acabar com isto. Porque o que eu tenho para você, ser humano amado, é novo. O que eu tenho para você é um novo coração. O que eu tenho para você não é uma nova religião. Eu não quero tirar você de uma gaiola e colocar você em outra. Eu não quero tirar você de um sistema e colocar você em outro sistema religioso. Eu quero fazer de você meu filho, minha filha. Eu quero ser aquilo que você não pode ser. Eu quero te dar o meu tudo. Eu quero fazer de você meu herdeiro. Eu quero fazer de você a minha imagem, a minha semelhança. E eu quero que você governe sobre as obras dos meus dedos. Eu quero que toda a criação, ao contemplar você, me veja. Eu quero resplandecer sobre você com a minha glória. Pedro, e aqui é uma grande questão para a gente, porque a gente precisa ter cuidado. A pergunta que eu fiz no início da nossa conversa é: qual
qual que é o poder de uma ideia? Se você não sabe, o campo de batalha do inimigo da sua alma é a sua mente. O que Satanás tem para poder tentar você são ideias. Ele diz assim: por que você não faz isso? Por que essa pessoa está te tratando desta maneira? Por que a sua mulher não fritou o bife direito? Rapaz, eu tenho um pensamento a seu respeito, você trabalha tanto, você é tão esforçado, você é tão legal, as pessoas não te entendem direito. Aí você começa a pensar: rapaz, é verdade, viu, Satanás? Você tem razão, rapaz. Está aí uma verdade que ninguém tinha visto ao meu respeito, mas você conseguiu enxergar. O mundo não me entende, a minha mulher não me entende, os meus filhos não me entendem, os meus pais não me entendem, ninguém me entende. Eu estou o tempo inteiro certo, mas só eu que acho isso, não sei porquê. Porque, irmãos, o humanismo vem fazer parte das nossas igrejas a partir de uma ideia. Como funciona isso? Em 1914 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, certo? Vou dar um exemplo aqui. Aliás, um dia nós queremos tratar isso com os pais dos jovens, viu, pessoal? Eu e o Silas já estamos mexendo nesse doce aí para falar com vocês sobre isso. Na Primeira Guerra Mundial, houve uma crise teórica do marxismo, por exemplo. Porque a expectativa que se tinha é que haveria ali uma guerra de classes, onde o proletariado tomaria o poder. Eu já falei isso aqui outras vezes. Tomaria o poder, mas o que aconteceu foi justamente o inverso. Os empregados pegaram em armas para matar empregados de outros países em prol dos seus patrões. E quando isso acontece, entram numa crise teórica. E alguns dissidentes desse ideal marxista, cientistas políticos, sociais e tal, fundam uma escola chamada Escola de Frankfurt. E um desses camaradas, chamado Herbert Marcuse, vai para os Estados Unidos e então desenvolve uma tese chamada Eros e Civilização. E ele levanta a seguinte tese de que o fascismo que os americanos combatiam na Europa tinha a sua semente dentro da sua estrutura social a partir da figura do pai. Ou seja, as famílias tinham uma figura que era um fascista. Como é que você vai para uma guerra lá fora por causa disso, sendo que dentro da sua sociedade você tem isso? E ele então, dentro da sua tese, desenvolve a ideia de que os Estados Unidos, que havia sido formado dentro dos ideais puritanos, eram reprimidos sexualmente. Eles eram reprimidos no aspecto da sexualidade. E por isso, então, se envolvia tanto em guerras. Se envolvia demais em guerras, porque isso acabava fazendo com que as pessoas fossem violentas. E isso, de maneira mais global, acabava fazendo que a nação americana fosse, então, uma nação de guerra. Bom, você vai dizer assim, mas essa ideia é meio tosca, eu também concordo. Mas essa ideia foi semeada nos campos das universidades americanas durante muitos anos. Essa tese é de 1950. E em 1968, muitos jovens americanos se rebelaram contra os seus pais. Começaram a deixar os seus cabelos crescerem. Começaram a fumar maconha, a praticar sexo livre. Teve um marco que foi o festival de Woodstock. E começaram a usar um slogan chamado Paz e Amor. Dizia assim:
Paz e amor. E quando você vai entender o que está acontecendo, este paz e amor é o fruto da ideia, da tese de que as guerras eram provocadas porque os americanos não faziam sexo direito. Algo que o cara semeou aqui em 1950. 18 anos depois, mudou a sociedade no mundo. Os estudiosos vão chamar isso de o ano que não acabou. O que esses teóricos descobriram, que o problema que surgiu, que deu a crise teórica do marxismo foi as 3 colunas: Jerusalém, Roma e Grécia. A ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Então eles estabeleceram um projeto, um plano de acabar com essas 3 colunas. E eles identificaram que quem reproduz estas 3 colunas, que segundo eles alienam as pessoas, eram as famílias. Então a necessidade primária era você destruir as famílias. E eles começaram este projeto, que começou com uma ideia. Começou como uma ideia. E que hoje nós olhamos para a nossa sociedade e nós vemos o quanto as famílias têm sido atacadas. O quanto os lares têm sido atacados. Com um único propósito: desestruturar essas 3 colunas. Para estabelecer um novo aeon, uma nova era, um novo momento. Qual que é o poder de uma ideia? Você acha que você usa a sua calça jeans porque você escolheu. Você não usa ela porque você escolheu, escolheram por você. Você acha que você pensa de maneira pura, livre. Não pensa. Existe uma série de pensamentos, uma série de filosofias invadindo a sua cabeça e a minha cabeça. Qual é a necessidade, então, de se parar muitas vezes como igreja e prestar atenção em como nós temos vivido como igreja? E fazer questionamentos profundos à nossa maneira de ser igreja e de ser indivíduos que se dizem cristãos. É porque muitas vezes nós estamos abraçando um modelo que não tem nada a ver com Jesus, com a obra da cruz e com a obra de regeneração plena que ele veio fazer, porque o mundo estava plenamente corrompido e o gênero humano é plenamente corrupto. Ainda que você seja uma pessoa excelente, eu quero dizer para você, contudo, há sentimentos no seu coração, há pensamentos. O pecado habita em você, querido. De modo que Deus não tem como reformar o pecado. Você está fazendo um bolo. Caiu um vidro de Baygon lá dentro. Você fala assim, eu vou colocar mais leite ali para melhorar? Não dá, né? Joga fora. Só que tem um problema para Deus. Deus não pode jogar fora você. Sabe por quê? Porque Deus ama você. Deus te ama profundamente. Esta é a única razão de Ele cometer a loucura de permitir que o seu filho fosse crucificado numa cruz. Porque Deus não pode te jogar fora. Porque Deus te ama profundamente. Mas Deus não pode permitir que você viva numa ilusão. Eu quero dizer para você que o Horton escreveu um livro chamado Cristianismo Sem Cristo. Se você já teve a oportunidade de ler, muito bem. Se você não teve, leia. E ele faz uma hipótese de como seria a Filadélfia se Satanás administrasse a Filadélfia. Ele diz então que os bares seriam fechados, os prostíbulos seriam fechados, de que as ruas seriam cheias de pessoas bem educadas que diriam, olá, tudo bem, como vai? As crianças diriam, sim senhor, não senhora. E as igrejas estariam cheias todos os domingos, onde Cristo não seria mais pregado. O problema é que o inimigo da sua alma e da minha alma é que ele quer manter você numa ilusão. Sir Julian Huxley,
Esse camarada nasceu em 1887, viveu até 1975. Esse cara se dizia ateu, convicto. Aliás, eu queria dizer para os ateus aqui que ateísmo é uma questão de fé, viu? E uma hora a gente fala sobre isso. Para ser cristão ou para ser ateu, precisa de muita fé, tanto faz. Mas esse camarada dizia o seguinte, que não obstante o fato dele ser ateu, ele achava que o ser humano funcionava muito melhor quando ele vivia a sua vida pensando que Deus existe. O que isso quer dizer? O inimigo das nossas almas não interessa se você é um matador de aluguel ou se você é um pastor. Desde que você não encontre Cristo, desde que você não encontre a verdade ao seu respeito, desde que você não se depare com o amor de Deus na cruz do Calvário, desde que você não seja regenerado. Para Ele tanto faz se você é um cidadão bem comportado ou se você é um bandido lá no Carandiru que já explodiu, que você explodiu junto também. Não faz diferença, meu irmão. Porque Ele quer manter você na mentira. Ué, se for possível acreditar que Deus existe, vamos falar que Deus existe. Mas novo nascimento fala de mudança de coração. É algo que você não sabe explicar, mas você sabe que este milagre aconteceu na sua vida. Você sabe, porque você enxerga o reino de Deus. Isso não pode ser produzido pela religião. E às vezes a gente acha que simplesmente o fato de eu mudar o meu comportamento, de eu mudar a minha crença, vai fazer de mim uma nova criação. Não vai. Pedro tinha tido uma revelação maravilhosa. Jesus resolveu saber o que o povo dizia que ele era, e ele disse, você é um dos profetas. Um diz que você é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vocês, os caras que estão andando comigo, o que vocês falam? E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala isso, meus irmãos, o negócio ali ficou demais da conta. E Jesus olhou para ele e falou, eu tenho para mim que Jesus olhou até meio espantado e falou, rapaz, esse negócio não é seu. Isso aí não é carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus quem te revelou isso. Olha, eu te dou as chaves do céu aqui, ó, assim, assado. Mas aí Jesus evocou a realidade da cruz. É o seguinte, eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso sofrer na mão dos anciãos, dos sacerdotes, eu preciso morrer e eu preciso ressuscitar. Pedro já falou, chega no escritório. Let's go, come on. Chega aqui. Repreendendo disse, de modo nenhum isso te acontecerá. O comedor de arroz com feijão, quem que é você para repreender Deus? Você vê como o ser humano é um negócio, né, cara? Ele surta, facinho. Só foi Jesus elogiar um pouco, Pedro já achou que ele era o cara. Mas o que ele está querendo? Ele está querendo fugir da cruz. Talvez é o que eu e você também estejamos querendo. Fugir da cruz. Se eu sou discípulo de alguém que sendo o top, lava a pé e morre crucificado, o que vai sobrar para mim, meu irmão? Eu quero, como Silas pregou hoje de manhã, eu quero um cara que chega aqui, meta o pé, coloca os romanos na cadeia, estabeleça o reino de Israel aqui. Em vez de oprimido, eu passo a ser opressor. Mudou o quê? A opressão continua, só mudou os expoentes. Deus não veio fazer isso. Deus veio fazer uma nova criação. Chega um cara, eu não quero, cruz não, Jesus. Aí Jesus olha e fala, arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. A religião humanista quer fazer de você lindo. Ela fala que você é justo, que você é perfeito, que você é queridinho, que você é lindinho. Só que isso é mentira. Isto mantém você na rebelião. Isto mantém você privado do amor de Deus. Mantém você privado do milagre de ser feito novo. E o que ela usa para isso? Os padrões morais. A sua frequência às igrejas. Ou não. Ou a sua ética.
Que não muda, só muda isso. Santidade é na igreja, fora dela é ética. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Jesus vai falar uma palavra dura para você, ele vai dizer assim, ó, queridão, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Manda amar, né? Que a gente sempre manda amar no começo, né? Amar é que você não vale nada, brother. Amar é que eu vou ter que destruir você. Ô Jesus, então qual que é a boa? A boa é que eu te amo. A boa é que eu te amo e que eu tenho nova vida para você. Jesus chama ele de Satanás e manda ele sair de perto. Sai daqui. Bom, mas ele aprendeu a lição. Talvez você e eu também possamos aprender a lição e achar que Deus é uma ideia, que Deus é uma doutrina. E quando ele está no capítulo 26, Jesus começa com essa conversa de novo de cruz. Não dá para mudar o disco, Senhor. E ele diz então, ó gente, vocês vão se escandalizar. Vocês vão se escandalizar porque já está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro falou, ó, deixa aí. Ele está falando de cruz de novo, só que agora eu estou ligeiro. Agora eu aprendi, ele nunca mais vai chamar eu de Satanás, porque agora eu entendi como funciona. É o seguinte aqui, Jesus. É cruz o negócio? Então deixa comigo. Essa cambada aqui pode todo mundo abandonar o Senhor, mas eu não, cara. Se precisar morrer, eu morro. Jesus, não, menos Pedro, por favor. Você não está entendendo nada, velho. Porque a gente acha que é saber de uma doutrina. Ah, se o problema é falar da cruz, falar bem da cruz, vamos falar bem da cruz. Se o problema é falar da cruz, vamos falar da cruz. O problema não é falar da cruz, meu querido. O problema é ser crucificado. O problema é se você rendeu-se. É se você disse assim, Senhor, tenha misericórdia de mim que sou um pecador, Senhor. E a única coisa que eu tenho para te oferecer é o sangue do Cordeiro. E Pedro então diz assim, Senhor, todo mundo pode te negar. Ele quer a doutrina da cruz, mas ele está no espírito humanista. Ele quer ser o agente daquele que se dispõe à cruz. Ele quer ser diferente das outras pessoas. Todos podem te negar, menos eu. Ou seja, abraçando a cruz, abraçando a morte, mas ainda pela veia humana. Isso é que faz os talibãs, isso é que faz os caras que enfiam avião nos prédios. É isso, gente. Estão abraçando a morte, a mentira como se fosse verdade e a morte como se fosse vida. Tudo aquilo que promove em você orgulho, jactância, presunção, tudo aquilo que você pode fazer, meu irmão, isso é rejeitado por Deus. Deus não pode aceitar nada que vem das suas mãos, porque você e eu somos pecadores, nós caímos, é por isso que Deus veio atrás de nós, porque nós nos enfiamos no buraco que só Ele pode nos tirar. Se o problema era a cruz, agora eu estou querendo a cruz. Mas eu estou querendo a cruz para quê? Para me vangloriar. Só para a gente... Romanos 8, capítulo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Até o 4. Porque 5, a lei, perdão, até o 5. porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O propósito da religião humanista funciona mais ou menos assim. Diz que tinha o Jacozinho. O Jacozinho estava lá tendo aula, lá em Nova York. A professora fez uma pergunta e disse o seguinte: quem é a figura mais marcante da humanidade em todas as épocas? Quem acertar aqui ganha $5. Aí Jacozinho levantou a mão rapidão e falou: eu aqui, professor. Aí ela falou: então, quem é? Aí ele falou assim: Jesus Cristo. Aí ela disse: muito bem, Jacozinho, você está demais, hein? Toma aqui seus $5. Mas na hora que ela estava dando, ela falou: peraí, você não é judeu, Jacó? Ele falou: sou. Mas você não tinha que falar que é Moisés? Não, de fato é Moisés, né? Mas negócio é negócio. A religião humanista não importa, brother, porque ela não crê. O Silas falou dos saduceus. Os saduceus estão envolvidos com a religião, mas não creem na ressurreição. Sabe o que esse texto está dizendo? Não há nenhuma condenação mesmo para você, meu querido. Você foi liberto. Todo o seu pecado foi lançado no Calvário, na cruz. Em Cristo Jesus. Você não deve mais nada para Deus nem para ninguém. Você só vai dever se você quiser dever. Mas eu quero dizer para você que a conta está paga. Só que a mentalidade humanista vê isso como oportunidade. E ela só pode ver isso como oportunidade para manter-se no seu pecado, porque ela não experimenta novo coração. Quem experimentou libertação, vive como Paulo, desesperado com o que vê nele, mas esperançoso porque não há condenação, porque é o Espírito da vida habitando em mim. E o Espírito da vida me livra da lei, do pecado e da morte. O pecado só é pecado porque ele mata, meu querido, ou porque mata quem está próximo de você. De modo que não tem sentido, se você de fato experimentou a obra que a Bíblia vai chamar de novo nascimento, que Jesus vai expressar como sendo um novo nascimento, uma nova Gênesis, de usar a graça, a misericórdia de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo para continuar no seu pecado. Isso não faz sentido para mim. Eu sinto tanto pesar, porque como ministro da palavra de Deus, eu sei que Deus quer tirar o peso das suas costas, a culpa das suas costas. Mas quando eu venho falar de graça, quando eu venho falar do amor de Deus, as pessoas vão dizer assim: mas se você falar disso, se você disser isso, eles vão usar a graça, o amor de Deus para pecar. De todas as árvores do jardim comerás livremente, meu querido. Mas eu quero dizer, você é um iludido se você pensa assim. Cristo não passa nem perto de você. Cristo não é a sua vida. Porque os filhos de Deus, ainda que querendo fazer o bem e não conseguindo, clamam: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É graça mesmo, meu irmão. Porque só tem um jeito de Deus tratar comigo e com você: com graça, com misericórdia e com amor. Porque se Ele for querer acertar contas com você, Ele só tem uma coisa a fazer comigo e com você: lançar eu e você no inferno. Eu estou usando Silas demais hoje aqui, mas aqui a pregação... Gente, vamos ouvir, viu? Deus não pôde acertar contas comigo e com você, a não ser que Ele mesmo pagasse essa conta, para que a justiça dele pudesse continuar sendo justa. Ele fez recair sobre si, sobre o seu cordeiro, no madeiro, a iniquidade de todos nós. Naquela cruz você morreu, e na ressurreição de Cristo, Deus te deu uma nova vida. Se você quiser, isso está hoje aqui de graça para você.
Curve a sua cabeça, se coloque diante do Cordeiro, daquele que é Senhor, e fala: Senhor, reine sobre mim, Senhor. E agora entenda o seguinte, que há um Espírito de Deus habitando em você. O pecado não é mais Senhor da sua vida. Você não é obrigado a dizer sim, Senhor, como se Deus não fosse por você, como se o Espírito Santo de Deus não habitasse em você, como se o Espírito da vida não habitasse em você. Como se você fosse escravo ainda de tudo aquilo que lhe mata, de tudo aquilo que arrebenta com a sua vida. Não é, meu querido. Essas forças vão fazer tensão, vão pesar sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você que a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. E que não é para você andar mais segundo a carne, ou seja, segundo aquilo que você percebe em você, mas é para você andar segundo aquilo que Deus diz de você. E Deus diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Quantas? Todas as coisas, meu amor. E isto é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é o favor de Deus. Se você quiser comprar isto, saiba de uma coisa: você é o principal da religião humanista. E por que tem que pregar isso toda hora? Porque toda hora o peso do humanismo está sobre seus ombros. Por que só tem que pregar isso? Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Se Ele é o caminho, quantos endereços eu posso dar para você? Se Ele é a verdade, que história eu vou poder contar para você? Só uma, meu querido. Se Ele é a vida e eu te quero vivo, o que eu posso apontar para você? Deus te ama. A obra de Jesus é esta. Já está consumada. Não tem nada a ver com o que você é ou fez, porque o que você é e fez, Deus crucificou na cruz do Calvário. Tem a ver com aquilo que Deus é e fez em Cristo Jesus. Por isso, porque você não pode nada, você é chamado a ser instrumento de vida na vida das pessoas. Curve a sua cabeça. Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esta igreja, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje, pelo Seu amor, Senhor, que foi manifesto na cruz do Calvário. Pai, esta é uma obra que o Teu Espírito só quem pode nos explicar e nos revelar. Senhor, revela que o Senhor nos ama. E dá-nos a graça de sermos constrangidos por esse amor, e constrangidos por esse amor, oferecer os nossos corpos, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor, diante de Ti. Vem reinar sobre as nossas vidas, Senhor. Faça a Tua vontade em nós. Seja feita a Tua vontade. Santifica o Teu nome em nós, Senhor. Há aqui uma igreja, Senhor, pessoas que são fruto de um tempo, de um momento, mas a Tua palavra diz que é para a gente não se conformar com este mundo, mas é que para a gente se transformar-se pela renovação do nosso entendimento, Senhor. Revela isso no coração de cada amado que entrou aqui. Eu sei que o Senhor ama cada um aqui, Senhor. E, Senhor, faz de cada um aqui instrumento, Senhor, de justiça, de cura, de graça, de amor, para a glória do Teu próprio nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.